A gente vai dar início agora à nossa reunião mensal do grupo de pesquisa Biblioteca, Informação e Sociedade. Eu, professora Cleide, professora Fabiana, somos as líderes. Em breve a gente vai ter mais novidades, né, Fabiana, a respeito do grupo, coisas que a gente está pensando. E hoje a gente recebe a professora Lady Kleber Rodrigues, minha prima, da Silva. A Lady Kleber, ela é professora do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, é doutora em Ciência da Informação pelo IBIT, é mestra em Ciência da Informação e graduada, bacharel em Biblioteconomia, ambos pela UFPB. Também integra o grupo de Relações Étnicas e Raciais e Decolonialidades da FEBAB. Ela está acabando de falar agora que está comemorando o ano desse grupo, né? Além de ser coordenadora do curso de Arqueologia da UFBA, acho que é o diurno, né? Não, noturno, né? Que é diurno. Diurno. E minha amiga. Eu acho que isso também tem que ir para o currículo, porque é minha amiga e só amigo mesmo que aceita essas coisas de fazer parte desses projetos, de tudo isso que a gente inventa, né? Que a gente pensa. A professora Fabiana, ela é tutora do PET e também vice-líder do grupo de pesquisa, então, em meu nome e em nome dela, a gente dá as boas-vindas a você. Tá bom? E a palavra é sua, pode ficar à vontade. Quem está fazendo parte aqui, a maioria são os bolsistas do PET, bolsistas de pesquisa e bolsistas de extensão. Nossa. Boa tarde a todas as pessoas, né, presentes. Eu, né, me sinto muito honrada, né, em estar participando, né, desse espaço aqui com vocês. E, primeiro, porque é sempre bom falar sobre esse tema, né, que é o meu tema de pesquisa, é meu tema de vida, né, um tema que já vem desenvolvendo, né, que já vem desenvolvendo e problematizando há muito tempo. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse desenvolvimento, sobre esse tema com vocês, né? Então, esse é um primeiro momento. E segundo, né, por ter sido convidada, né, pela Cleide, pela Fabiana, né, que são pessoas que fazem parte da minha trajetória e, consequentemente, fazem parte também, né, desse momento. Eu sempre falo que eu sou uma privilegiada em vários aspectos, né? Quem estava escutando aqui escutou algumas coisas que a gente estava comentando. Então, eu sou privilegiada porque eu trabalho com o que eu amo, né? Pesquiso o que eu amo, né? E posso replicar e posso passar um pouco desse conhecimento que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória para pessoas que também se mostram engajadas, né? Ou comprometidas com esse conhecimento, né? E foi dessa forma, foi nessa perspectiva de redes, ou nessa perspectiva, né, de tranças, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, com vocês, que eu me encontro aqui. Então, eu agradeço muito a Cleide e a Fabiana, né? Eu conheço as duas desde que eu fazia mestrado na UFPB. Fabiana foi minha colega de mestrado, amiga de mestrado, a gente fez mestrado juntas. É uma turma pela qual eu tenho muito carinho, nós ficamos muito amigas da turma como um todo, né? Então, foi uma experiência muito, muito importante para mim, para a minha trajetória. Né? E Cleide, né, eu conheço desde também quando eu estava no mestrado, através de um colega, de um outro amigo, e hoje eu me sinto mais agraciada por ela estar fazendo mais parte ainda dessa minha trajetória, né? A gente está conseguindo, né, fazer projetos juntos, a gente está conseguindo trabalhar junto, então isso é muito importante, né? Quando a gente consegue estreitar esses laços da academia, né, para além da pesquisa, para além do ensino, né, para além da extensão. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês, né, por me proporcionar falar sobre algo, né, que me motiva, né, que é a minha pesquisa, e que não é só pesquisa acadêmica, é pesquisa de vida, né? Meu orientador de doutorado, ele fala o seguinte, que existem dois tipos de pesquisa.
que é a pesquisa, a pesquisa acadêmica, né? A lógica, aquela do raciocínio, do método, né? Que a universidade, que a ciência, ela impulsiona, né? E ela tá motivada por aspectos, e ela não necessariamente está motivada por aspectos, né? Que a ciência geralmente, que o campo ele te determina. E tem a outra pesquisa que também ela tem toda essa estrutura metodológica, científica, mas ela está motivada por uma coisa muito mais forte do que a determinação do campo. Ela está motivada por algo que nos pulsa, né? Que vem de dentro, não vem de fora, não é externo, é interno. Então, eu acho isso muito interessante, eu aprendi isso com ele, eu acho maravilhoso. E ele fala que quando a pesquisa ela vem dessa motivação interna, ela vem desse pulsar interno, ela é muito mais, ela tem uma potencialidade muito mais forte. Né? Então, eu quero falar para vocês sobre isso, né? Então, falar sobre decolonialidade, né? A proposta é decolonialidade, pensamento afrodiaspórico na perspectiva em biblioteconomia e ciência da informação. Né? Eu não... O que é que a gente pode tirar daí, né? Eu não vou falar especificamente sobre decolonialidade ou sobre pensamento diaspórico, mas como a decolonialidade, né, e o pensamento diaspórico, né, como pesquisas decoloniais estão presentes na ciência da informação, e aí eu vou falar um pouco sobre a minha, né, e o que é um pensamento, né, como se dá um pensamento afrodiaspórico também por meio dessa pesquisa. Né? E aí eu estou dizendo para vocês que, no meu caso, e eu acredito que na maioria dos casos, né, de pessoas que eu conheço, essas pesquisas elas são impulsionadas por algo interno. Né? E aí a gente vai entender por que elas são impulsionadas por algo interno. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês, mas ao longo da minha fala, vocês podem ir escrevendo aí no chat, eu falando, me interrompendo, eu não tenho nenhum problema em ser interrompida, tá, Cleide? Por mim não tem problema. Né? Então, para quem não me conhece, desde a graduação, eu trabalho com projetos no campo das relações étnico-raciais, né, orientada pela ilustre e maravilhosa professora Miriam Aquino, que foi a primeira professora no campo da ciência da informação e da biblioteconomia que construiu um grupo de pesquisa com foco em relações étnico-raciais e gênero na ciência da informação. Né? Ela sempre articulou ciência da informação e educação, porque eram as duas áreas, né, que ela trabalhava. Então, isso lá na UFPB, né, que é a escola da qual eu me formei, tanto graduação e tanto mestrado. Então, desde a pesquisa científica, né, e passei por graduação, mestrado e agora no doutorado, né, eu trabalhei com temas dentro desse escopo do campo informacional, produção de conhecimento, disseminação, uso e apropriação, até tecnologia de informação, né, com relação à questão da população negra. Movimentos negros, organização de mulheres negras, e agora no doutorado, trajetórias de vidas de mulheres negras na biblioteconomia e ciência da informação. Tá? Por que eu estou trazendo esse aspecto? Né? Porque é preciso traçar essa linha para a gente entender que, primeiro, o pensamento afrodiaspórico, né, ele é o pensamento afrodiaspórico, ele começa primeiro pela desconstrução de um pensamento ocidentalizado ou um pensamento clássico que está enraizado numa cultura científica posta. Tá? O que isso quer dizer? A gente tem um sistema, a gente não tem um sistema, né? Existe um sistema, né, de conhecimento, né, que vigora há séculos e séculos, do qual o conhecimento ele é produzido, ele é consumido, né, para e por um determinado grupo.
Tá? Por isso que eu vou trazer, inclusive, um autor aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho sobre isso. Eu não sei se a Cleide pode falar, não sei como é que é a dinâmica do grupo, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu vou trazer um pouquinho mais sobre a Grada Quilomba aqui, não sei se vocês já falaram sobre a Grada Quilomba no grupo. Tá? Então, a Grada Quilomba é muito importante para a gente entender esse momento aqui. Eu estou apenas fazendo uma introdução aqui para vocês. Certo? Então, o pensamento afrodiaspórico, ele começa o quê? Ele começa primeiro com uma desconstrução desse pensamento, né? Desse pensamento que está enraizado, ou que a gente chama de pensamento, né, colonial ou pós-colonial, né? Existem muitos estudos aí que vão trazer algumas terminologias, tá? Que é diferente da decolonialidade. A decolonialidade já é o segundo passo, já é um passo à frente, quando a gente já começa o quê? Na prática, construir a pesquisa, né, que está atuando em contrapartida com essa cultura que perpetua um conhecimento que ainda reforça estereótipos de um sistema ocidental, europeu, branco, heteronormativo, né? Cis. Então, nessa linha. Então, o que foi... E essa trajetória, ela começa, né? Ela começa nesse espaço, né? E, como a Cleide falou, eu ainda hoje faço parte do grupo de pesquisa que eu comecei como aluna de graduação, né, aluna de iniciação científica, que é o GEINCOS, e como eu disse para vocês, esse foi o primeiro grupo de pesquisa criado, né, que é o GEINCOS e o NEPIERI, né, que é o que vai discutir questões de relações étnico-raciais, né, e gênero na informação e na ciência na educação e na ciência da informação, tá? Então, ok, essa é uma primeira inflexão da minha trajetória, que é uma introdução aqui para a gente pensar, né, o que se está querendo, de que lugar eu estou falando. No segundo momento, a gente tem que entender o seguinte, como e por que as relações raciais, né, ou essa palavra racial ou étnico-racial, ela é importante para o debate sobre decolonialidade e pensamento afrodiaspórico, tá? As relações étnico-raciais, como vocês bem sabem, elas estão enraizadas na vida de todas as pessoas, né? Seja individualmente, coletivamente, inclusive na divisão de classe, né? Essas desigualdades sociais, elas frequentemente se manifestam o quê? Nos estereótipos e nas intolerâncias, que são o quê? Elas vão estar sempre polarizadas em torno das etnias, assim como na questão de gênero e outras diversidades, né, como sexualidade, religião, questão de deficiência. Então, assim, então essas diversidades, né, e aí que outros aqui trazem outra autora que vai trabalhar com outro tema, então vai chamar isso de diversidades sociais ou desigualdades sociais. Então, geralmente essas relações raciais, elas são normalmente utilizadas para a gente falar da população negra brasileira, tá? E aí a gente tem que... E sempre é perguntar, por exemplo, para mim, e agora como estou no GT de Relações Étnico-Raciais, por exemplo, né, como fica a questão da população indígena, né, dos povos originários. Né? Inclusive, atualmente tem uma discussão, né, bem interessante no cenário, né, da comunidade, dos grupos indígenas brasileiros, né, em discutir a categoria, que talvez não seja o tema aqui, mas é importante para a gente pensar essa descolonização e esse pensamento afrodiaspórico, que é essa discussão da categoria identidade parda no Brasil, que foi formada, né, a partir da discussão, né, da categoria pretos e pardos, ou população negra, que é formada a partir da categoria pretos e pardos, né? Então, o que seria ser pardo, né?
se não também invisibilizar uma categoria da população, uma parte da população indígena. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para compreender a realidade da população brasileira, e principalmente da pessoa negra, é importante que a gente não se atente só às questões de característica física ou classificação racial, mas a gente precisa também considerar as questões simbólicas, culturais, territoriais, políticas, identitárias. Tá? Então, por isso que as relações étnico-raciais, elas vão estar o quê? Elas vão estar sempre imersas nessas relações construídas historicamente, nas relações de poder e nas hierarquias raciais brasileiras. Então, nesse sentido, a racialidade, né, como a gente está chamando, o processo de racialização, nós somos seres racializados e racializadas. Entende-se que toda pessoa não branca, né, é um ser racializado, né, ela vai operar como uma classificação social e demarcação da diferença. Tá? Então, essa discussão sobre as relações étnico-raciais, ela pauta o quê? Ela pauta a base dessa nossa discussão aqui de hoje. A partir do momento em que eu digo que essas relações raciais, elas estruturam a sociedade, elas fazem parte de todas as esferas, estão centrando, né, perpassam pelos campos políticos, culturais, sociais, né, educacionais, políticos, como eu já falei, míticos. Então, ela também vai compreender a forma como a gente constrói conhecimento, como a gente pensa, né, e como a gente reproduz esse conhecimento. Tá? A professora Maria Aparecida Moura, que é uma das pesquisadoras que eu trabalho na tese, vou falar um pouquinho para vocês, ela tem uma fala muito interessante sobre as relações étnico-raciais e decolonialidades. Né? Ela vai falar um pouquinho sobre como as relações étnico-raciais, a gente não pode estudar a decolonialidade sem entender primeiro o que são relações étnico-raciais, ou como as relações étnico-raciais, né, elas estão presentes, ou elas fazem parte, ou elas compreendem a sociedade. Né? Por quê? Se você desconsidera que a população ela é marcada, né, e demarcada, né, por essa diferença, você também desconsidera que o conhecimento, que é onde a gente está falando agora, né, não só o conhecimento, mas o conhecimento é o lugar do que a gente está falando agora, ele é estruturante para que essas relações, para que exista essa, eu peguei o link agora para vocês, espera aí, desculpa. Esse aqui é a mesa que eu estou indicando para vocês, por isso que eu vou estar sempre atenta aqui. Essa é uma mesa que eu estou indicando aqui para vocês, da professora Maria Aparecida Moura. Não dá para falar sobre decolonialidade se você não compreende o que são relações étnico-raciais. Se você não compreende como as relações étnico-raciais, elas estruturam a sociedade, sobretudo a sociedade brasileira. Como a raça vai operar como uma forma de classificação social, como ela vai demarcar a diferença, como ela vai ser uma forma de interpretar a política e também a nossa construção identitária, certo? Então, esse é o primeiro momento. A partir do momento em que a gente entende que a produção do conhecimento, aí é que a gente chega nessa discussão, a partir do momento em que a gente entende que a produção do conhecimento é atravessado por essas políticas e por esse sistema, né, que é construído pela raça, aí sim eu vou trazer para vocês a Grada Quilomba, né, que é uma autora que eu trabalho e é muito interessante para a gente discutir aqui, né? A Grada Quilomba, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que, a partir do momento que a gente compreende que as relações étnico-raciais e que a raça é o instrumento que atravessa a produção do conhecimento,
a gente não pode supor, né, que existe uma neutralidade acadêmica, né, que vai impedir que esses grupos, né, eles não façam parte desse conhecimento. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, que logo esse produção de conhecimento que a gente está, né, essa ciência que a gente faz parte, ela é permeada por inúmeras violências, principalmente a violência que algumas autoras vão chamar de, eu vou colocando aqui para vocês, que algumas autoras vão chamar de epistemicídio, e vocês vão achar isso na tese da Sueli Carneiro, tá? O epistemicídio seria a violação, ou melhor, seria a exclusão, o apagamento, o silenciamento, né, como vocês queiram chamar. Obrigada, Cleide, Memórias da Plantação, maravilhoso. Né? O silenciamento, se você puder compartilhar o link da professora Sueli, também agradeço. Né? O silenciamento de um determinado conjunto de conhecimento que é específico de um grupo. E aí, que grupo? Esse grupo racial que a gente está falando. Aí a Grada, ela vai dizer, e eu me baseio nisso, né, que esse processo de construção de conhecimento, ele o quê? Ele existe para quê? Para validar um determinado conhecimento. E que conhecimento é esse? Um conhecimento de supremacia branca, eurocentrizada, e ocidental, eurocêntrico, logo ocidental, né? Porque a gente fala, no início sempre a gente falava que era mais eurocêntrico, hoje a gente está dizendo mais ocidentalizado, né? Porque isso acabou se expandindo, né? Então é eurocêntrico e ocidentalizado, né? Masculino, cis, heteropatriarcal, então, né? Dentro de toda essa discussão. E aí, dentro dessa discussão, a minha pesquisa, ela faz uma indagação. Só que a lógica da decolonialidade do pensamento afrodiaspórico, ela coloca que seres racializados, seres que não fazem parte desse escopo, eles também podem fazer essa pergunta. E aí a minha pesquisa, ela faz exatamente essa pergunta. Como a mulher negra pode produzir conhecimento na academia? Como a mulher negra produz conhecimento na academia? Como conhecimento que a mulher negra, se a mulher negra produz conhecimento na academia, como esse conhecimento é apropriado, né, consumido, né, pelos pares? Como as trajetórias de vidas de mulheres negras, né, são entendidas, né, são vistas, né, dentro do determinado campo científico, entendendo que mulher negra ela passa, né, por duas violações não, né? Ela está sobre dois sistemas de opressão, que é o de gênero e é o de raça, tá? E aí, não querendo entrar muito nessa discussão, né, a gente também trabalha com outra categoria, né, dentro da tese, que é muito interessante, talvez vocês tenham interesse em trabalhar, que se chama interseccionalidade. A interseccionalidade, ela foi um tema cunhado por uma feminista afro-americana, a Kimberly Crenshaw, né, justamente para falar sobre o que seriam esses marcadores sociais, né, os marcadores sociais da diferença, né, que vão compor um indivíduo e não podem ser vistos, né, separadamente. Né? Até um determinado tempo, a gente entendia que os marcadores eles sobrepunham um ser, né? Eu sou mulher, né? Eu sou nordestina, eu sou mulher, eu sou nordestina, eu sou eu sou mulher, eu sou nordestina, eu sou preta, eu sou lésbica, eu sou... E aí os marcadores, eles vão se somando. E aí a interseccionalidade, ela diz que não é assim. Eu não posso separar o ser. Primeiro, eu não posso separar a mulher da mulher nordestina, da mulher preta, da mulher lésbica. Elas são um ser só. E a interseccionalidade, ela ajuda a gente a ver o indivíduo, né, na sua dimensão
total. E aí, o pensamento afrodiaspórico e a decolonialidade, ela diz o seguinte, né? Como é que eu posso explicar da melhor forma para vocês, né? Um estudo decolonial e um estudo que vai prezar pelo pensamento diaspórico, ele vai dizer o seguinte, que falar sobre esse contexto, falar sobre mulheres negras, é reconfigurar essas relações de poder, reconfigurar esse espaço de conhecimento, por exemplo, que é o que nós estamos, que tem um conhecimento no centro e que existem conhecimentos periféricos, certo? Se eu tenho um conhecimento que ele é totalizante, ou seja, vamos parar para pensar. Quem a gente lê, quem a gente estuda, né? Quem são as nossas maiores referências bibliográficas, né? Quem determina, né, o que é lido dentro do campo, quem são os maiores clássicos, né? E inúmeras outras perguntas, né? Que a gente pode fazer aqui. Tá? Aí a gente começa a perguntar também, a gente começa também a responder que, a partir do momento em que eu começo a produzir um conhecimento sobre e por, porque não é só sobre, é por a lógica da decolonialidade do pensamento afrodiaspórico diz que o sujeito tem que falar por si, né? A pesquisa da decolonização tem uma frase muito boa, que eu, inclusive, falei essa semana com os meus alunos, que é: a escrita é um ato revolucionário quando a gente fala sobre nós. Quando a gente coloca a nossa voz, né, e as nossas diferenças e as nossas inquietações, né, nela. Então, é preciso escrever sobre nós. Né? E é muito interessante, porque a Grada Quilombo ela fala exatamente isso. Ela disse que quando ela começou a escrever a tese dela, e eu me vejo um pouquinho nesse lugar também, quando ela começou a escrever a tese dela, ela estava na descoberta para se descobrir como sujeito, porque em todo momento, né, a todo momento na vida dela, ela foi desconstruída como sujeito. Né? Ela era um sujeito sem voz, né? Era um sujeito sem voz, sem direito, né? O espaço não era o espaço dela, né? A academia não era o espaço dela. Ela sempre chegou no espaço, ela era questionada se ela era aluna, se ela era professora, se ela era, né, se aquilo era de direito dela. Então, escrever era uma luta para conquistar aquele título de sujeito, e não só o título de doutorado ou o título de professor, mas um status de sujeito. Porque se eu escrevo, eu tenho voz, logo eu sou sujeito. Né? Então, falar, né, a fala, quando a gente diz que a fala reconfigura as relações de poder, é porque a fala ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar uma escuta, vai encontrar alguém que a escute. Né? E a escrita vai possibilitar, né, que a gente reconfigure essas relações de produção de conhecimento. Né? E aí a gente sempre vai se perguntar, né, mais uma vez, né, quem pode falar, né, nessa relação estrutural, né, da diferença e sobre quais condições, tá? Então, é importante que no estudo de decolonização ou no pensamento afrodiaspórico, a gente entenda que não adianta falar se não tem uma estrutura que permita que a gente seja ouvida, né? E que escrever, ela acaba se transformando em medo se a gente está cercado por uma estrutura colonial. Né? O que é que adianta você escrever na sua voz se você está cercado por uma estrutura, né, que reproduz um pensamento, né, que cerceia a sua voz, que não permite que o seu conhecimento chegue a outros espaços, né? Então, por isso que o estudo decolonial e o pensamento afrodiaspórico, ele propõe o quê? Revisitar, quebrar, né? Quebrar com esses pré-conceitos estabelecidos, né, de uma raiz estrutural colonial que diz que determinado grupo, né, e um grupo bem definido,
né? A gente fala dos povos, né? Da população negra, mas a gente também pode incluir aí os povos indígenas. Na verdade, tudo que não é população branca está incluído aí, né? Não tem direito à voz. E é muito interessante porque essa autora, inclusive, que para mim é uma das principais para trabalhar a questão da descolonização da descolonização, porque eu não posso trabalhar a decolonialidade se eu não primeiro eita, que a gente não sai hoje, né? Se eu não vou trabalhar, se eu não posso descolonizar o meu pensamento, então como é que eu vou primeiro construir um pensamento, construir uma pesquisa que permita que a gente trabalhe a decolonialidade, né, um pensamento afrodiaspórico, se eu não estou num espaço que já está sendo descolonizado, né? E descolonizar é o quê? É despir a nossa cabeça, desestruturar o nosso pensamento, o quê? Dessa ordem pensante, né, que diz que determinados sujeitos não têm espaço naquele cenário, que eles não podem ser ouvidos, e que determinados conhecimentos não são conhecimentos, né? E aí você acaba cometendo o quê? O que a Sueli Carneiro vai falar que é epistemicídio. Quando eu digo que determinado grupo não é conhecimento. Tem uma fala da Sueli Carneiro que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: grupos tradicionalmente, né, grupos tradicionais na academia sempre nos acusaram, ela fala isso, né, sobre ela, sempre nos acusaram de serem militantes, né, engajados e apaixonados por estarem falando, por a gente falar sobre a nossa realidade. Mas nunca questionaram os brancos sobre falar, por serem militantes e apaixonados por falarem sobre a realidade deles. Porque a realidade dos brancos sempre foi universal, sempre foi, não foi passível, né, de ser questionada. Enquanto a nossa é sempre subjetiva, é sempre questionada, é sempre militante e é tida como não acadêmica. Pode falar, Cleide. Ontem eu recebi um documento, né, que foi passado da UFPB, de lá da UFPB, sobre a saída da UFPB dos programas Uniconsciência, uma coisa assim. E aí uma das coisas que o reitor, o interventor da UFPB falava, era que, no documento, é que parecia mais coisa de militante, política partidária, quer dizer, tudo que se fala, tudo que se coloca para ser fora, totalmente um pouco mais, sair desse formato, desse modelo que é a academia, então é militante partidário, né? Porque tem alguns partidos que lutam por isso. E aí a sua fala lembrou bem isso, eu estava até tentando aqui resgatar o documento. É um documento, um ofício, dizendo que vai sair, que vai, não quer que os programas, vai ser, acho que 3 programas, façam parte desse programa da Universiência. Não sei se você viu. Não, eu não vi, mas assim, tem tudo a ver, né? Inclusive, a Sueli fala muito sobre isso, né? Tem outra autora que eu sugiro muito para a leitura, que é a dona Harry. Ela vai falar sobre os saberes localizados e ela vai falar exatamente sobre isso. Ela vai propor que a gente repense sobre esse saber localizado, né? Que ela vai dizer isso, todo saber localizado, inclusive o saber do branco. Quer saber mais localizado sobre que o branco, que só escreve sobre ele, produz para ele, né, e pensa para ele. Então, a partir do momento em que eu rejeito tudo que não é sobre mim, eu estou localizando o meu saber. Eu estou localizando o meu saber, eu não estou universalizando. Eu não estou propondo uma universalização, eu estou localizando o meu saber. Quando eu coloco todos os outros conhecimentos na periferia e coloco o meu no centro, eu estou localizando um saber. Então, falar desse saber localizado, trazer os saberes localizados para dentro da universidade, é sim, não só fazer o que a proposta, né, é entender que a população branca faz isso há muito tempo, mas também propor como a Gada Quilomba fala assim, reverter essa hierarquia
né, nas relações que estruturam o conhecimento. É você propor que o centro, ele o quê? Ele comece a girar. Ele não se mantenha sempre, nesse status de centro. E que o conhecimento, ele sempre tenha o quê? Ele sempre tem essa perspectiva de possibilidades de novas formas de apreensão. Quando eu coloco esse centro em questionamento, nesse momento, esse conhecimento agora está nesse espaço, agora é outro conhecimento. Eu possibilito que o quê? Que novas formas de aprendizagem, elas sejam absorvidas por esse campo, né? A gente está falando de ciência, né? A gente está falando de educação, né? A gente está falando disso, né? Então, quando eu questiono o saber de determinado grupo por ser militante, e aí a Sueli, ela fala principalmente, né, das acadêmicas negras que entraram na universidade pós o movimento, pós década de 70, com a criação do movimento negro unificado, ela está falando desse lugar. Ela está falando desse lugar, dos acadêmicos e acadêmicas negras que entraram pós-criação do movimento negro unificado, que tentaram revisitar o quê? As teorias. Mas as teorias não aplicam à nossa realidade. Essas teorias não conversam com a gente. Esses métodos não falam sobre a gente. E elas começaram a questionar esse lugar. E ao questionar esse lugar, a própria Sueli Carneiro fala, ela foi questionada, não, isso não é saber. Isso é o que você faz na rua. E aí é muito maravilhoso, porque a Grada Quilombo, ela fala exatamente isso, e aí a gente vai aprendendo que ela diz. Tem um texto muito forte no livro Memórias da Plantação, que se chama A Máscara. Eu sugiro que vocês leiam, mas leiam com a cabeça com tranquilidade, porque é um texto muito forte. E a Grada Quilombo, ela vai falar exatamente isso, né? Que a máscara é essa simbologia de o quê, né? De silenciar a fala, né? A boca, né? E ela fala que a boca representa o quê? A boca representa tudo que causa medo no sujeito branco colonial, né? Ela está falando de determinado momento. A máscara era um instrumento de repressão usado, né, na colônia para silenciar e castigar castigos perversos, né? Algumas pessoas escravizadas. E aí ela falava, por que a máscara é tão violenta? Porque ela representa o medo que o sujeito branco tem do que a pessoa tem a dizer. E o que é que ela tem a dizer? Algo que ela não quer escutar e que pode o quê? Provocar mudanças naquela estrutura de conhecimento que ela produziu, que ela tem domínio, que ela domina. Então, eu tenho domínio, eu domino essa estrutura de conhecimento. Vem outra pessoa, vem outro grupo e eu não quero, eu controlo esse poder. Então, a fala, né, o falar, o provocar, né, reestruturar essas relações de poder implica perda de privilégios. Por isso que é muito difícil falar sobre descolonização, né, em determinadas áreas do conhecimento. Porque não é só falar sobre, não é falar apenas sobre, vamos trocar as referências bibliográficas, né, vamos trocar aqui, vamos usar mais a Grada Quilombo, vamos usar mais aqui a tese da professora Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, que eu ainda não falei, mas eu quero falar sobre a Lélia, que para mim, né, é outra autora intelectual brasileira maravilhosa para falar sobre descolonização e pensamento afrodiaspórico. Não é só incluir a Lélia, a Grada e a Sueli no currículo, mas é rever a teoria do pensamento, né? É rever como o nosso pensamento foi construído. Colocar por terra uma teoria, um pensamento que moldou gerações e gerações. Então, por isso que é tão complicado.
né? E aí a gente tem uma lógica, né? A gente fala isso, né? Nossa cabeça, ela pensa de uma forma. Ela tá condicionada a pensar de uma forma. E mudar essa forma de pensar e aí a Grada fala isso, né? Que para descolonizar o conhecimento é preciso falar contra esse silêncio, né? Falar contra essa marginalidade criada, por exemplo, pelo racismo, pelo sexismo, pela LGBTfobia, né? E ela fala especificamente sobre o racismo porque para a teoria para uma ordem decolonial, o racismo é essa base que está aí, né? Condicionando essa estrutura. Então é preciso o quê? Escrever sobre o nosso próprio corpo. Então, se militar é escrever sobre o próprio corpo, então que sejamos militantes, né? Então, e aí ela fala, e aí é interessante, né? Porque escrever sobre o próprio corpo é uma estratégia utilizada por mulheres negras africanas e afrodiaspóricas, e aí eu chego na nossa discussão, né? Escrever sobre o nosso próprio corpo é uma estratégia utilizada por mulheres africanas e afrodiaspóricas para desconstruir sua posição dentro da academia. Então, por isso que a gente diz que o pensamento afrodiaspórico é um pensamento que vai revisitar a hierarquia de poder que o conhecimento propõe. E é um pensamento, e é uma forma de pensar o quê? Que impõe e coloca corpos periféricos e subalternizados no centro do conhecimento. Tá? E aí, e é interessante é que a Grada fala também assim, que só quando a gente entender essa nossa própria marginalidade de conhecimento, é que a gente vai criar novas possibilidades, né, de se entender também como sujeito. A gente está falando disso, está falando desse espaço, certo? Né? E está falando dessa decolonialidade, desse pensamento. Entrando na biblioteconomia, tá? Como vocês trabalharam com a Fran ontem, eu só vou citar o trabalho da Fran, ela deve ter falado sobre ele, né? E a Fran, ela trabalha com o que ela vai propor na dissertação dela, que é a biblioteconomia negra, né? Que nos Estados Unidos já existe há algum tempo, que é a Black Librarianship, né? E a Fran, ela constrói uma historicização para essa biblioteconomia negra brasileira. Né? E é muito interessante o trabalho da Fran nesse sentido, tá? Então, o que é que a biblioteconomia negra brasileira tem a ver com o que eu estou falando? Então, a biblioteconomia negra brasileira, ela é ela é um espaço e um passo para a gente o quê? Para a gente descolonizar o conhecimento com pesquisas decoloniais. Olha só que loucura, porque a descolonização, ela parte do quê? Da possibilidade que eu falei. É preciso o quê? Ter uma estrutura que permita a gente descolonizar. Eu só posso falar, né, se tem uma estrutura que permita que eu seja ouvida. Então, agora a gente está permitindo, a gente tem um espaço agora que a gente está chamando de biblioteconomia negra ou de espaços de discussão. Ótimo. Esse aí eu tenho também, está inclusive aqui em casa. Mas o que eu sugiro é racismo e sexismo na sociedade brasileira. Eu tenho ele aqui, eu vou passar o link. E aí, a biblioteconomia é esse espaço que vai estar permitindo, né, ou que vai estar possibilitando essa descolonização do conhecimento. E através dele, a gente vai ver práticas de pesquisa, né, de extensão e de ensino, né, que vão estar vinculando aí pesquisas decoloniais ou que permeiem o pensamento afrodiaspórico. Tá? Então, o trabalho da Fran, ela já deve ter falado, né? Ela faz uma relação sobre as fragilidades do currículo da Bia como um todo, né? Ela deve ter falado um pouco sobre isso, né? E a relação de desconhecimento da maioria dos docentes e das docentes do Brasil com relação à metodologia, até mesmo fontes e instrumentos que deviam ser inseridas e trabalhadas sobre a temática étnico-racial no curso,
principalmente tendo em vista a Lei 10.639 de 2003, que estabelece diretrizes de base de educação nacional sobre a temática de história e educação afro-brasileira. E tem a 11.645, né, de 2006, que inclui a questão da população indígena. Então, ou seja, desde 2006 aí a gente tem duas legislações, né, que já tentam incluir nos currículos, né, referências, discussões para inserir provocações para a gente começar a, vamos dizer assim, fragmentar o nosso pensamento, porque para mim igual, a nossa cabeça está igual quebra-cabeça, né? A gente está ali, com a cabeça toda montadinha, no pensamento bem, né, consolidado. Quando vem uma teoria, quando vem um pensamento novo, quando vem uma forma de pensar nova, aí ele vem, bate o quebra-cabeça e solta uma pecinha. Pronto, aí a gente começou a provocar ali aquela estrutura. Então, para mim, é isso quando a gente começa a ler. Comigo aconteceu desse jeito. Eu comecei a estudar, como eu falei para vocês sobre isso, na graduação. Então, eu já tinha estudado, já tinha formado ensino básico, médio e superior, e não tinha tido nada sobre história de população africana, população, tudo que eu tinha aprendido, né, tinha sido visto pela ótica o quê? Do colonizador, da população do colonizador. Então, o quê? Eu tinha um conhecimento do centro de novo. Então, eu comecei o quê? A descolonizar o meu pensamento. E estou colonizando até hoje. Né? Então, a Fran, ela vai indicar o quê? Esses dois movimentos, né, que é a Black Librarianship, a Biblioteconomia Negra no Brasil, né, que ela vai perceber o quê? Que esses movimentos, eles evidenciam, tanto na produção teórica e bibliográfica, ações de pessoas negras em prol do acesso à biblioteca e ao livro, e também do reconhecimento a epistemes, né, teorias negras e da intelectualidade negra. Olha só, então esse é o espaço que a gente estava falando, que a Grada Quilomba diz, é preciso de um espaço para que a gente seja ouvida. Então, já a biblioteconomia começou a proporcionar um espaço onde pessoas podem ser ouvidas, podem falar, tá? Nos Estados Unidos já existe há mais tempo, né? Ela deve ter falado sobre isso, né? Ela foi influenciada pelos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, né? E acabou desempenhando vários fortes papéis, né? A ALA, inclusive, tem vários documentos sobre as organizações e movimentos do Black Librarianship. A Fran, inclusive, encontrou recentemente a enciclopédia de People, enciclopédia de Color of People, de pessoas de cor, maravilhosa. Eu vou falar muito sobre isso porque é da Fran. Então, assim, se ela não postou, tá aqui o link da dissertação dela, que para mim é maravilhosa, para entender que espaço é esse de que eu estou falando, que espaço é esse que pode proporcionar, que pesquisas são essas. Lógico, ela traz todo uma revisão sobre quem está produzindo no Brasil sobre, né, e tem toda uma trajetória aí do grupo de pesquisa da professora Mira e de outros espaços, né. E aí, na biblioteconomia, né, e na ciência da informação, a gente tem hoje alguns espaços que vão estar possibilitando que as pessoas, né, pessoas que produzem conhecimento sobre questões que possibilitam o pensamento afrodiaspórico, uma biblioteconomia e uma ciência da informação, né, menos, né, ocidentalizada, né, menos branca, ela coloca, né, a Fran deve ter falado ontem sobre o selo NIOTA, sobre o Coletivo Nacional de Bibliotecários. Eu fiquei meio assim de terem colocado a Fran antes de mim, porque ela deve ter falado esses pontos que eu vou trazer agora quase todos, né? A gente tem um Coletivo Nacional de Bibliotecários e Bibliotecárias Negros e Negras, que possibilitam esses espaços, tá? Tem o GT, que eu faço parte, que a gente acabou de falar, o GT de Relações Étnico-Raciais e Decolonialidades. Então, esses espaços são espaços o quê? São espaços que permitem essa descolonização, que estão possibilitando, que estão tentando essa descolonização.
né? Então, o selo Niota tem várias obras, e o GT, né, que é o GT que eu faço parte, para quem não tem acesso. Aqui tem os livros do GT. E aqui né? A gente tem também alguns grupos indígenas, né, Latinoamérica, que trabalham com estudos decoloniais, né, e os grupos afro-indígenas na Amazônia e do Recôncavo Baiano, que é muito importante. Eu estou aqui na Bahia, em Salvador, então essa categoria afro-indígena tem sido muito trabalhada pelos grupos aqui do Recôncavo Baiano, tá? E tem algumas pesquisadoras latino-americanas que estão trabalhando com essa categoria afro-latino-americana, né, que meio que cruza essa discussão entre, né, indígena e afrodiaspórica africana, né? E a Lélia, aí é o que eu trago a Lélia já trazia isso, né? A Lélia já trazia isso na década de 80, né? A Lélia, ela foi uma das primeiras, né, intelectuais, né, lá em 84, né, que pensou nessa epistemologia negra feminista, que hoje a gente está falando isso, mas ela já falava isso na década de 80. Lélia não falava em interseccionalidade, mas ela falou em racismo e sexismo no Brasil, e que não poderia falar, a gente não pode falar sobre racismo sem ver sexismo, não pode falar sexismo sem ver racismo, né? E aí a Lélia, ela falava sobre a ausência de mulheres e indígenas no feminismo hegemônico, né? E ela criticava essa insistência das intelectuais e ativistas em somente reproduzir um feminismo europeu, sem dar devida evidência e importância à realidade dessas mulheres nos países colonizados. Que é disso que a gente está falando aqui, né? De decolonização e pensamento afrodiaspórico, né? E a Lélia, ela reconhecia a importância do feminismo como teoria e prática no combate das desigualdades, no enfrentamento de um capitalismo patriarcal e também para desenvolver novas formas de ser mulher. Ela entendia que mulher não era uma categoria singular, era uma categoria plural. Eu não posso trabalhar mulher, eu tenho que trabalhar mulheres. E aí, a partir de Lélia, porque eu trago a Lélia, né, ela percebeu diferentes trajetórias, né, e estratégias de resistência de mulheres e defendeu o que ela chama de feminismo afro-latino-americano, né, colocando em evidência a luta e o racismo e sexismo. Então, a Lélia, ela traz essa discussão de racismo e colonialismo e como essas mulheres elas partilham os processos de resistência. Tá? Então, é por isso que na minha tese, eu vou só pincelar um pouquinho para vocês, agora eu vou mostrar o que eu fiz, e aí a gente acaba com a fala. Então, a partir disso, né, a partir dessa discussão dessas intelectuais aqui que eu estou falando para vocês, revisitaram, aí eu criei, posso dizer assim, né, a gente construiu a tese, né, que era falar sobre as trajetórias de vidas de intelectuais negras na biblioteconomia e na ciência da informação. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte, então, na pesquisa, está todo mundo visualizando? Então, tá. Então, na pesquisa, a gente construiu esse espaço, né, esse website, esse ambiente digital, que ele funciona como uma base de dados, né, e dados abertos, todos os dados da pesquisa estão aí, os dados estão trabalhados, mas eles estão todos disponíveis, né? E a ideia é que as trajetórias, né? A gente trabalhou com dois tipos de documentos, de informações. A gente trabalhou com memórias documentais produzidas pelas intelectuais, foram 3, a professora Miriam Aquino, a professora Miriam Aquino, que era professora da UFPB, que foi minha orientadora, a professora Joselina da Silva,
que foi professora no Cariri, aí na UFCA, UFCA, eu sempre esqueço que é UFCA, eu sempre quero chamar UFCA, mas é UFCA, né? Ficou aí 10 anos, e a professora Aparecida Moura, que é professora na UFMG, na Escola de Ciência da Informação. Além de todas serem intelectuais negras, né, elas contribuíram, né, para a formação de pensadores e pensadoras, né, negros e negras, e não negras também, na biblioteconomia e na ciência da informação. Então, essa foi a premissa do trabalho de tese, tá? E aí a gente construiu esse espaço aqui, que eu estou mostrando para vocês. Essas são as três pesquisadoras. E aí a gente trabalhou com a ideia de que, com dois tipos de documento, né? Com os documentos são as memórias, são documentos de autoria dessas pesquisadoras. Então, no trabalho, a gente tem fragmentos desses documentos, que a gente chama de textos autobiográficos, né? São textos dos quais essas intelectuais falam sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua trajetória intelectual, sobre a sua trajetória familiar em alguns aspectos, né? Mas sempre voltado aí para essa discussão de memórias, tá? Então, a gente tem aqui, né, a gente dividiu aqui algumas sessões, estou mostrando, por exemplo, da professora Joselina, marquei aqui uma, né, para a gente mostrar como é que foi apresentado na tese, os fragmentos, né? No site a gente tem os fragmentos, né, de como essas mulheres elas descreviam sua realidade, apresentavam sua realidade, e fala sobre no site fala sobre a metodologia da tese, fala sobre mim, tem o meu memorial, fala sobre o meu orientador, o contato, e a outra parte da pesquisa, que é a parte que trabalhou com os documentos dos currículos Lattes, dos grupos de pesquisa, para fazer o que a gente chama de redes ou tranças intelectuais, que é meio que compreender esse legado informacional dessas mulheres na biblioteconomia e na ciência da informação, porque a maioria delas tem relacionamentos em outras áreas, mas a nossa preocupação era entender esse pensamento, entender como elas se consolidaram na biblioteconomia e na ciência da informação, no campo das relações étnico-raciais, de gênero ou de diversidade, como, né, vocês preferirem. Então, eu vou mostrar sempre o da Joselina, tá? Porque vocês têm mais aspectos. Então, né, a gente trabalhou com a lógica da árvore, né, o baobá é uma árvore africana, né, que a gente inclusive achou num texto da Joselina, que é maravilhoso. A gente trabalhou com genealogia, mas genealogia no sentido de árvore genealógica mesmo, e não genealogia acadêmica, como a plataforma Acácia trabalha. Para quem não conhece, a plataforma Acácia trabalha com genealogia acadêmica, é um estudos de filiação acadêmica, né, que você vai mapeando currículos Lattes, né, a partir das relações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau de orientação, né, e produção, e que não funciona muito bem, tá? Eu vou logo dizendo para vocês, porque como o currículo Lattes, as bases não conversam muito, então eles não contam direito às filiações. Então, por exemplo, se você for orientando Cleide de TCC, você não aparece na relação dela, porque eles só entendem que você é filho de Cleide se você foi orientando de mestrado dela para lá. Então, a TCC nem considera. Então, eu, por exemplo, não fiz isso no meu trabalho, porque para mim filiação vem desde os primeiros passos da pesquisa científica. Então, eu fiz desde a iniciação científica, né? Na Joselina aqui a gente tem os nomes que ela orientou e co-orientou enquanto ela esteve no Cariri, tá? E aí tem o baobá, ela é a base do baobá, as pessoas são galho do baobá.
E aqui a gente tem cada um. Eu vou mostrar aqui o meu amigo, o Eri, né? No site a gente pode encontrar a pessoa. Já estou terminando, viu, gente? Eu falo muito e Cleide não me corta. E aí você, aqui no site você pode ter informações sobre Erinaldo, trabalhos realizados em parceria com a pesquisadora. Vocês não vão achar o currículo Lattes de Erinaldo aqui, não. Aqui vai ter o link do currículo Lattes. Aqui é outra coisa, né? Aqui vocês vão ter os trabalhos realizados em parceria com a pesquisadora, né? Tudo que Erinaldo fez em parceria com a Joselina. E o que o Erinaldo está fazendo hoje. O que é que o Erinaldo, né, enquanto disseminador, legado dessa intelectual, como galho desse baobá, né, ele continua realizando, né? E o Erinaldo é um excelente exemplo, porque o Erinaldo, ele já tem o próprio baobá dele, inclusive ele brinca que ele tem um baobazinho, né? Já é docente, já inclusive orienta, né, na linha da decolonialidade, do pensamento afrodiaspórico, certo? Olha aqui quantas orientações o Erinaldo, né, quanto o Erinaldo está contribuindo aí para o pensamento decolonial e afrodiaspórico na biblioteconomia. E aqui você tem o Lattes e o currículo dele. Bem, eu queria mostrar para vocês esse espaço, porque para mim, a coisa mais interessante da tese do que estar discutindo a teoria, a metodologia com vocês, que para mim falar sobre essas três intelectuais aqui hoje foi mais importante, pensar descolonização e o pensamento afrodiaspórico. E é isso, gente. Vamos bater aqui um papo, né? Conversar. O que vocês quiserem terem dúvidas, né? Se tiverem dúvidas, ou então só conversar um pouco mesmo sobre a pesquisa ou sobre os temas que eu trouxe aqui para falar com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Do site? Eu vou colocar o link do site, sim, mas ele está fora do ar por enquanto, porque eu estou movimentando, colocando mais trabalhos na base. Então, eu vou colocar o link, mas ele só vai voltar a funcionar semana que vem, porque eu estou alimentando mais a base. Como a gente termina a tese, aí a gente faz o quê? A gente diz, não, a gente trabalhou na tese só uma coisa, mas agora eu quero colocar na tese todas as áreas que elas trabalham, porque para a tese eu fiz o recorte de biblioteconomia e ciência da informação. Mas, por exemplo, a Joselina atua na educação, a professora Miriam também atua na educação, a Cida atua na comunicação. Então, eu quero fazer os baobás delas completos. Então, eu estou atualizando de pouquinho. Aí, quando estou atualizando de pouquinho, ele está fora do ar hoje, por exemplo. Mas eu vou botar aqui o link. Quando você põe e o pessoal faz aqui as perguntas, eu estava pensando aqui. Ontem a Fran falou sobre a dificuldade que ela teve de conseguir orientação, né, para ela, no mestrado, sobretudo. Ela falou das seleções que ela fez para o doutorado também, e que foi bem difícil, né? E aí eu queria saber, você também encontrou esse tipo de dificuldade, já que você já tinha o seu tema, já foi determinado, se foi difícil encontrar apoio, né, dentro da biblioteconomia e da ciência da informação para o seu tema? Ai, ai. Eu fiz uma fala no 8M para o Conselho de Biblioteconomia, para o Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio, e depois para a Associação de Biblioteconomia, para a Associação de Bibliotecários da Paraíba, que era sobre a minha trajetória. E duas pessoas me perguntaram essa mesma fala, assim, né? E eu sempre falo, eu entrei na biblioteconomia em 2006 e eu comecei a pesquisar nas relações étnico-raciais no momento em que ninguém pesquisava nas relações étnico-raciais na biblioteconomia. Era só a professora Miriam, antes de mim tinha a Vanessa. Então, assim, tudo era questionado da gente, até os nossos slides. Né? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui para uma apresentação de iniciação científica
E porque o meu slide era preto, a professora perguntou, a professora falou, não é porque vocês trabalham com preto que até os slides têm que ser preto. Então, assim, tudo era questionado da gente. Tudo era questionado da gente. Já recebi parecer de evento dizendo que o nosso trabalho não tinha muito método. Já uma colega nossa do GINCOS recebeu, esse militante apaixonado que eu uso, é um trabalho de uma colega nossa, dizendo que o trabalho dela era muito militante e apaixonado. Então, assim, eu já escutei tanta coisa, Cleide, que se eu for comentar aqui, inclusive, não tem um trecho na minha tese, quando eu começo a falar sobre epistemicídio, sobre isso. Como a ciência da informação, porque eu estou falando sobre CI na tese, ela se utiliza, e eu incluo a biblioteconomia nisso, principalmente que eu venho de uma escola que é dita humanista, né? E ela se faz uso desse discurso humanista e social, mas na prática é bem diferente, né? A gente tem escolas muito a gente tem escolas muito duras, né? Muito positivistas. E aí eu falo assim, e eu nem gosto de usar a palavra tecnicista, porque quando você fala tecnicista, parece que a técnica não tem pensamento crítico. E não é assim, por isso que eu uso positivista mesmo. Né? Nós viemos de escolas muito positivistas, né? E não tecnicistas, porque a técnica tem que ter pensamento crítico. Então, foi muito difícil, principalmente na graduação e no mestrado, né? Eu era questionada a todo momento, porque eu estava fazendo aquele trabalho, que meu trabalho, tipo, os meus amigos, a maioria deles não tinham que ter capítulo de ciência da informação na tese, mas o meu tinha que ter um capítulo de ciência da informação na tese para justificar que o meu trabalho era de ciência da informação, porque afinal eu precisava estar na ciência da informação falando de ciência da informação. Então, a gente tem muitas histórias assim, e olha que eu sempre trabalhei com disseminação, apropriação, preservação. Eu sempre trabalhei com categorias, com temas que eram muito fortes da biblioteconomia e da ciência da informação. E mesmo assim era questionado, mas a sociologia que se preocupa com isso. Né? Eu fiz um trabalho uma vez de linguagens documentárias e a professora falou assim para mim, mas a gente não precisa ter uma linguagem documentária específica para temas voltados à questão étnico-racial, não. A linguagem documentária já dá conta. Né? E aí hoje eu fico me perguntando, com tantos estudos mostrando as linguagens documentárias como sistemas seletores, como sistemas seletivos, né? Sistemas ultrapassados, que não refletem a realidade, como é que essa pessoa ela se encontra? Então, assim, eu não fico muito pensando nisso hoje, mas assim, eu venho de um momento onde a gente era muito questionado por estar falando na ciência da informação. Então, eu sempre me senti muito bem nos eventos de educação e nos congressos de pesquisadores e pesquisadoras negras, né? Porque eu não precisava justificar porque eu estava ali. Mesmo tendo um tema que às vezes nem era tão interessante para eles como disseminação da informação. Né? Então, assim, eu não precisava estar. Pelo contrário, sempre tinha trabalhos muito elogiados, mesmo não sendo trabalhos com características como eram as características do evento. Então, eu sempre me senti muito em casa nesses outros eventos. E é difícil falar isso, né? Porque eu entendo que muita gente, e eu tenho alunas aqui a UFPB hoje, você sabe, ela é vista como uma escola de ciência da informação à frente do seu tempo. Né? Muitas pessoas olham a UFPB hoje e falam, na UFPB é de onde vem as pesquisas mais sociais, as pesquisas mais voltadas para a diversidade, para gênero, para a raça. A UFPB é isso, mas a UFPB, ela também é esse lugar que quando começou, cerceou. Né? Então, eu estou nesse lugar. Eu fico feliz de escutar isso da UFPB hoje, né? Quando eu estou, porque eu estou na UFBA e eu escuto pessoas. Eu estava com uma pesquisadora do Rio de Janeiro esses dias que trabalha com. Estava com a Denise, inclusive, que trabalha com gênero e sexualidade na ditadura, e ela falou isso. Mas as pesquisas mais interessantes vêm da UFPB. Aí eu falei, que bom ouvir isso.
né? Porque é um legado, é disso que eu estou falando na tese. É esse legado que foi construído por essa pesquisadora, né? Abriu o caminho, né? Abriu esse caminho, essa pesquisadora abriu esse espaço, né? E não foi fácil, né? Ela está onde ela está hoje porque ela, né? Ela infelizmente ela sofreu muito preconceito, racismo, sexismo, né? Para estar onde ela está hoje. Então é muita luta. Né? E outras universidades, como a que eu estou hoje, está abrindo espaço agora. Então, eu vejo que essa discussão sobre decolonialidade, pensamento afrodiaspórico hoje, ela só foi possível porque outras intelectuais, outras mulheres, inclusive, elas estiveram lutando sozinhas, inclusive, né, muito duramente contra uma estrutura muito racista e sexista, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando num grupo de pesquisa com quase 20 pessoas, entendeu, sobre esse tema. É isso. Entendi. Eu estava. Sim, aí como que você diz assim para a gente, nós professores, eu e Fabiana aqui, que temos a gente recebe alguns pedidos, né, de alunos, você poderia orientar, por exemplo, TCC, uma coisa, o que você diz? Porque geralmente o que eu faço? O aluno vem com um tema, eu nunca gosto de descartar aquele tema dele. Eu só tento, né, hoje uma menina chamou, eu queria falar sobre podcast. Aí eu disse, você vai falar sobre o podcast, por exemplo, as iniciativas que professores e professoras de Bíblia tiveram, ou cursos, ou instituições ligadas à biblioteconomia, porque eu uso aquilo ali que a pessoa quer, né, o que a pessoa está querendo pesquisar, aí faço um pouquinho, que era esse um pouco também o meu papel com a Joselina, sempre era eu que dava aquele amarrado, que aliás faltaram dois aí, viu? Faltou o Mário e Daniel Lopes de Souza, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, que eu sou muito boa de lembrar os nomes do povo, e a Priscila, faltou esses dois. Então, se faltou, primeiro, não estava no lápis dela. Eu não posso pegar dado que não está disponível. Se faltou, não estava no lápis dela e não estava na pesquisa de Dávila. Por quê? Para os dados da professora Joselina, eu peguei os dados do lápis dela e complementei com a pesquisa de Dávila. Se ele não está lá, é porque ele não estava. Eu posso complementar depois com outros trabalhos, mas assim, a gente parte do princípio que as pesquisadoras atualizam seus lápis. Nos lápis. Aí ela coloca o negócio porque, enfim, deve ter se atrapalhado. Mas é isso, aí como é que você diz assim, para a gente, professor, professora, para acolher esse tipo de tema, né, para ter um pensamento um pouco mais, sei lá, mais acolhedor nesse sentido, não causar trauma no povo. Eu falo como eu faço, mas assim, eu sei que para quem. Não estou falando que é o seu caso da Fabiana, estou falando no geral aqui para qualquer pessoa. Para quem não trabalha com o tema, quem não estuda o tema há muito tempo, deve ser muito difícil chegar com uma proposta como essa e você se sentir não, eu não tenho condições de atender a uma demanda dessa. Né? Deve ser muito difícil. Eu, por exemplo, eu não sei se não é nem a palavra nem CCA, mas eu dificilmente não aceito um tema de um aluno. É muito difícil. O mais próximo que eu faço olha, esse tema tem mais a ver com outro professor. Mas, assim, é o máximo que eu posso fazer. Esse tema tem mais a ver com outro professor. Mas, assim, mudar o tema é muito difícil. Eu oriento tanto trabalho interessante, se eu disser para vocês, e são temas que vêm dos alunos, que isso é uma coisa legal, porque antes o pessoal falava, eu escutei para dizer, mas ninguém me procura para orientar trabalho de questões raciais e de gênero. Pois, para mim, o pessoal procura direto. Né? Então, essa pessoa estava me falando, né? E eu, inclusive, na biblioteconomia, teve uma aluna que chegou para mim aqui da casa e falou isso, que pensou em desistir do curso, porque ela entrou na biblioteconomia achando que era uma coisa, porque ela leu a descrição do curso, falava que o curso
era para todos, e que era informação, não sei o quê, e que revolucionava, tarará, e que era o campo para as pessoas, ela dizendo isso. E aí, quando ela foi ver na prática, ela não viu nada disso. Ela falou isso, né? E eu fiquei muito triste, porque eu posso dizer que eu tive uma formação muito boa em biblioteconomia, entendeu? Eu tive uma formação muito boa em biblioteconomia, né? Eu tive ótimos professores e professoras, né? Na UFPB, né? Óbvio, falei, tive dificuldades com o tema, com pessoas específicas. Não foi todo mundo, né? Foi pessoas específicas que têm aquela restrição, porque a gente sabe que o pensamento, como eu falei para vocês, é difícil a gente mudar a forma que a gente pensa. Né? Se a gente for ensinado a pensar de uma forma e vem outra pessoa e diz que não é, você fala, não, tá errado. Tem que escrever assim. Aí você fala, não. Aí vem, como a gente fala, ah, não, você tem que. A universidade diz que você tem que escrever, que você não pode escrever em primeira pessoa. Aí vem lá a professora e fala, não, você tem que escrever em primeira pessoa, você pode escrever em primeira pessoa porque é importante contar a sua narrativa. Aí a pessoa vai lá ler seu trabalho, está em primeira pessoa, e você aprendeu que não pode escrever em primeira pessoa, você quer reprovar o trabalho. Porque você não tem a sensibilidade de quê? De perceber que o quê? Que existem novas formas de pensar. Eu, por exemplo, sou uma professora da área de memória. Meus alunos quase todos escrevem em primeira pessoa, entendeu? Para a universidade é muito difícil essas questões. Então, para a questão da orientação, o que eu sugiro é, vocês estão num grupo e numa universidade interior, né, do estado, eu sou do interior do meu estado, né? Eu entendo, as pessoas estão aqui caladas, mas eu queria pelo menos ouvir elas falarem aqui no chat alguma coisa sobre elas, pelo menos se estão vivas ou mortas. Na sala de aula, às vezes eu falo isso, vamos brincar de vivo ou morto. Botem assim, todo mundo, vivo, todo mundo responde, vivo, né? Para a gente saber que está todo mundo aí. Aí, então, assim, as pessoas, elas se sentem mais motivadas quando elas falam sobre a realidade delas, né? Elas se sentem mais motivadas quando elas falam sobre a realidade delas. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para não só aceitar, mas acolher temas que não são temas que normalmente a gente trabalharia, certo? E também adaptar esses temas para a forma como a gente pode orientar. Entendendo também o seguinte, que, por exemplo, como professoras de graduação, né? Como professoras de graduação, eu não sei como é aí no Cariri, mas aqui, por exemplo, a gente tem TCC1 e TCC2, que eu acho super legal aqui. Então, você começa com o aluno 3, olha aí que maravilha. Né? Então, a gente começa com o aluno um pouco antes. Né? Então, é muito legal, porque aí você já começa a trabalhar com o UFPB, você era lá no final, você começa a pegar o aluno só no último semestre. Então, você já começa com o aluno pelo menos um ano antes. Então, você tem um tempo de conhecer a pessoa, de trabalhar um pouco com o tema. Então, assim, para mim é sensibilidade, primeiro passo, a sensibilidade para estar aberto e aberta para as novas propostas, certo? Temáticas. E eu entendo o seguinte, tá, Cleide? Eu já falei isso e eu repito. Trabalhar com questões de raça, gênero, sexualidade, capacitismo, racialidade no geral, etnia, cultura, diversidade, são questões transversais que dá para perpassar qualquer linha. A Fabiana, por exemplo, né? Eu sei que a Fabiana sempre trabalhou com tecnologia, não sei se ela continua trabalhando hoje, né? Tecnologia, dá para fazer essa transversalidade com qualquer discussão dessa que eu acabei de colocar. Eu trabalho com acessibilidade também. Pronto, exato, olha aí. Né? Então, não, exatamente, a Fabiana trabalha com acessibilidade. Então, assim, dá para fazer. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele está fazendo um trabalho. Ah, você sabe quem é, né? Está fazendo um trabalho lindo com pessoas negras surdas. Né? Que ele é professor de Libras, então ele está fazendo um trabalho lindo com pessoas negras surdas. Então, assim,
eu acho que toda temática, Cleide, eu trabalho mais com os trabalhos de representação. Dá para relacionar a representação e a questão racial, dá para relacionar a questão da representação e a questão sexualidade, diversidade, dá para fazer essa interseção, entendeu? Então, assim, a questão é como você vai ter a sensibilidade para fazer com que a pessoa entenda que você também tem que ter essa negociação. E aí eu acho que também cabe você ter abertura para ler coisas novas, para aprender coisas novas, para descolonizar o seu pensamento também. Porque não é só o aluno que tem que descolonizar o pensamento dele, não é só o estudante que tem que descolonizar o pensamento dele. É você, de que o meu está sendo descolonizado todo dia. Porque eu também aprendi a pensar como todo mundo. Eu também aprendi a pensar como todo mundo. E eu venho desaprendendo e aprendendo coisas novas todos os dias. Então, para mim, é sensibilidade primeiro, e depois entendimento, sensibilidade para as novas práticas, e depois compreender que são temas transversais, que perpassam qualquer área do conhecimento, e também as sub-áreas da biblioteconomia e da ciência da informação, né? Por isso que, inclusive, existem legislações para incluir nas diversas camadas, nas diversas disciplinas, né, e campos, né? Porque são transversais por questões estruturais, né? Estão ali na estrutura da sociedade, né? Perpassam o nosso corpo, a nossa vida. Entendi. E aí, minha gente, alguém tem alguma pergunta? Aproveitem. Leide, vou aproveitar aqui, porque primeiro te agradecer, né? Porque eu acho que a forma como você traz de uma forma um assunto tão importante, um tema tão importante, e você consegue ser muito didática. E eu acho isso fundamental, sabe? Para nós, assim, que trazer, né, de uma forma em que, para além, obviamente, de todo o arsenal, o arcabouço que você tem teórico, né, que quem te conhece um pouquinho mais sabe que você tem um arcabouço teórico muito fortalecido, né? E você traz isso de uma forma, assim, tão didática e tão pedagógica, sabe? Então, eu queria te agradecer a priori, né? E aí nós estamos aqui com vários estudantes de graduação, porque tem estudantes aqui, nós estamos com estudantes de mestrado, né, pesquisadores, estudantes de graduação, e eu acredito, eu queria que você, assim, eu gosto muito quando você se coloca, eu gosto muito dessas falas que eu já tive a oportunidade de ouvir de ti. E aí você já se colocou um pouco, né, mas eu queria que você traçasse só um pouquinho, Leide, aquele seu início, porque você fala o seguinte, né? E eu acho que a realidade de muitos estudantes, sabe? Porque quando a gente está na graduação, todos nós passamos por isso para poder, né, estar aqui. É um momento muito difícil para a gente. Eu olho para os estudantes e eu fico me olhando, sabe? Eu fico voltando o meu pensamento para a minha época de graduação também. E como foi complexo para mim até encontrar o que eu queria, encontrar alguém que queria o que eu queria, ou alguém descobrir em mim o que era necessário, porque muitas vezes eu fui enxergada, né? Eu acho que às vezes quem está na graduação está muito, assim, eu não diria perdido, mas buscando, né? Ele está num processo de busca, e às vezes o próprio docente, ele vai e te orienta nesse sentido, olha, vem se dirigindo mais para cá, e eu queria que você falasse um pouquinho desse seu processo no início, porque você colocou aqui que você teve muitas questões, e ainda até hoje a gente sabe que atravessa questões assim, uma compreensão equivocada, eu vou falar essa palavra para não ser tão, né? Uma compreensão equivocada das pessoas que as pessoas têm com relação aos temas transversais, né? Mas você teve, nesse seu momento de graduação, uma grande mulher, né?
Você teve uma grande mulher junto, né, de você ali, e ela deve ter tido muitos enfrentamentos, né, para que ela pudesse orientar. E eu lembro, eu vou compartilhar com vocês, Leide, eu lembro quando eu fiz mestrado com a Lady Clébia, e aí a Leide já vinha já de um grupo, né, e a gente ficava assim, apaixonados. Eu lembro que a gente queria ir lá para a sala da professora Miriam, porque já era uma sala estruturada, né? Então, eu fico imaginando que essa mulher passou, para que ela pudesse dar essa estrutura para vocês que eram no início. E você talvez possa compartilhar um pouco disso, compartilhar como foi esse seu início, sabe, Leide? Como que você foi apaixonada, né? Como você se apaixonou neste momento, né? Eu não acho que essa palavra, às vezes as pessoas elas entendem isso de uma forma não acadêmica, mas não é, né? Então, assim, como que foi isso? Será que você pode compartilhar um pouquinho com a gente aqui? Lógico, lógico. Para mim é sempre um prazer falar sobre a professora Miriam. Bem, mas a palavra certa é paixão mesmo, é apaixonar mesmo, né? Eu falo para todo mundo, para mim ela foi e é uma mãe acadêmica, né? Por isso que eu gosto muito desses estudos, eu gosto muito da lógica da árvore genealógica, né, do estudo de genealogia, porque ele reproduz bem, né, ele exemplifica bem, né, os sentimentos que existem entre esses elos que são fortes, né, sobre essas mulheres. E eu sei, por exemplo, que o Erinaldo sente a mesma coisa pela Joselina. Né? Então, assim, são mulheres que isso que a Grada falou, né? Mulheres negras, africanas e afrodiaspóricas, elas têm em sua estrutura falar sobre elas como formas de resistência, ensinar né? E ele fala assim, né? A Grada ela fala que as novas epistemologias, falar sobre esse lugar, epistemologias de mulheres negras, são diferentes, principalmente pelo seguinte fato. A gente falamos sobre nós e falamos também sobre um corpo, né? Falamos sobre um corpo que é um corpo repleto de afetos, que é um corpo repleto de subjetividades, que é marcado também por violências, e que, ao ser marcado por tudo isso que eu falei, o pensamento, a forma de pensar, a epistemologia também carrega isso. Então, ao trazer isso para a universidade, vocês podem usar a palavra humaniza, se vocês quiserem trazer. Então, humaniza as relações também. Né? Então, você aprende de outra forma, você constrói conhecimento de outra forma. É uma nova forma de pensar conhecimento. Não é nem novo, mas outra forma de pensar. É outra forma de construir conhecimento. Né? Você aprende a partir dessas relações, desse sentimento, né? Então, as epistemologias, ou a teoria, ou como as mulheres negras ensinam, né? Tem a ver com toda essa ancestralidade das quais elas carregam, né, no seu seio, né, como a Grada fala. E eu vivi tudo isso. Eu vivi com uma mulher que passou a vida inteira, né, passou a vida inteira por processos de violência constante, de racismo e sexismo, tanto na trajetória familiar, tanto na trajetória acadêmica, profissional, né, mas que nunca desacreditou na educação. Né? Vocês duas conheceram ela, né? A Fabiana foi aluna dela. Eu lembro que a Fabi era uma das favoritas da professora Miriam. Ela adorava a Fabiana. Aluna aplicada é com a professora Miriam mesmo. A professora Miriam adora as alunas aplicadas. E a Fabi era muito aplicada. Então, cadê aqui? Tá, assim. Então, quando eu conheci a professora Miriam, eu estava no segundo período de graduação. No segundo. Ela
Então, eu me encantei, lógico, por aquela professora que era, né, já era diferente das demais, né, porque era a única professora negra na escola, né, e também tem uma metodologia muito diferente, ela era muito voltada para a leitura, né, muito voltada para o aprendizado, e estava com uma vaga de pesquisa aberta. E ela me chamou para fazer parte da seleção, né, depois que a disciplina acabou. E aí eu participei da seleção, passei na seleção e comecei nos projetos de pesquisa com ela, né? Todos Quando eu comecei no projeto de pesquisa de memória da ciência, que foi o primeiro projeto de relações étnico-raciais, eu não entendia muito bem ainda, né? Porque a gente estava... eu ainda nem sabia o que era. Gente, eu entrei na universidade, eu era menina do interior, do sertão da Paraíba. Eu não sei se alguém aqui tem essa realidade parecida com a minha. Então, menina do interior do sertão da Paraíba. Eu só sabia que existia universidade. Eu não sabia o que tinha mestrado, eu não sabia o que tinha doutorado, eu não sabia nada disso. Então, assim, eu não tenho uma família de acadêmicos, eu não sabia como era essa realidade. Então, eu vim descobrir essa realidade de mestrado, doutorado, carreira, docente, depois que eu comecei a conviver com a professora Miriam, depois que eu comecei a entrar na pesquisa, eu vim entender o que era pesquisa. Pesquisa, eu nem sabia o que era pesquisa. Para mim, pesquisa era, né, só pesquisar, pesquisa, encontrar uma informação. Então, eu encontrei um mundo para mim, eu revirei minha cabeça, né? Meu mundo virou de cabeça para baixo quando eu conheci essa professora, né? Ela provocou, ela provocou uma reviravolta na minha vida e provocou uma reviravolta também no meu entorno, né? Então, eu fui formada, eu sempre falo isso, né? Para acreditar no potencial revelador e transformador da ciência, principalmente em uma educação libertadora e não opressora, por conta dessa pesquisadora, por conta dessa mulher, porque ela tinha como premissa uma educação freiriana, libertadora e não opressora, e porque acreditava na pesquisa científica e na ciência com todas as forças, e nunca deixou de acreditar. Mesmo com toda a estrutura da universidade, né, da sociedade sendo contra. Então, quando eu entro na universidade, quando eu entro na pesquisa científica, eu começo a entender o que é luta antirracista. É a primeira vez que eu me deparo com a palavra antirracismo é quando eu leio o livro da Petronília, que é uma pesquisadora brasileira da área da educação, que vai falar sobre educação em relações, né, educação antirracista no Brasil. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, né? E equidade de gênero, né? Eu sempre fui muito com relação à questão de gênero, né? Eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito à frente nesse sentido, né? Sair de casa e tal. Mas eu não tinha domínio eu não tinha conhecimento. Então, foi na pesquisa, foi através dessa minha experiência com a professora Miriam, que eu começo a entender essa estrutura, né, essa estrutura social, né, que a gente vive. Então, a minha experiência, eu sempre falo isso, a minha experiência de pesquisa, ela não foi só uma experiência de pesquisa, ela foi uma experiência que transformou a minha vida como pessoa, individualmente, profissionalmente, né? Eu era uma pessoa antes de entrar na pesquisa científica com a professora Miriam, e hoje eu sou outra pessoa. E porque quando você começa a conhecer as discussões sobre relações étnico-raciais, sobre gênero, sobre diversidade, né, como e através da vida dessa mulher, através dessa pesquisadora, você não tem como ter a mesma compreensão de sociedade que você tinha antes. Mesmo já sendo uma menina do interior do estado, que tem noção do que é pobreza, que tem noção do que é classe social no país.
Então, em primeiro lugar, a, a, a professora Miriam, ela é, né? Pelo amor de Deus, né? A professora Miriam ela é um exemplo para mim do que eu ainda tenho que alcançar, né? Enquanto educadora. É por isso que a tese eu resolvi fazer como uma. Eu preciso falar sobre essa trajetória, não só sobre a dela, mas de mulheres como ela, porque ao falar sobre essa trajetória, eu não estou só dando visibilidade a essas mulheres, mas eu estou possibilitando que a gente perceba que essa construção de conhecimento, essa forma de construir conhecimento e de construir laços e elos, ela é uma forma de construir conhecimento que é possível, que dá certo, que dá frutos, né? E que, se associada a oportunidades e políticas públicas, como foi o caso, né? Nós vivemos um momento de expansão também, né? Ela consegue fazer com que a gente replique isso nas universidades, né? Como é o caso de pessoas como eu, como o Erinaldo, né? E o Jobson, a Dávila, né? Tem outras pessoas também que eu conheço que fazem parte da pesquisa. E assim, é isso. Gente, eu posso passar o dia aqui falando, mas é isso. Deixa eu ver se tem mais. O Paulo Roberto perguntou aqui, né? Acho que bem continuando isso aí que você está falando. Ele queria saber como foi o seu processo de autoconhecimento, né? Quando você se deu conta de tudo. E quais as suas motivações para conduzir nessa jornada acadêmica? Então, é como eu estava falando, entendeu? Eu não sabia, eu sempre falo isso, né? Eu não sabia o que era mestrado, o que era doutorado, o que era vida acadêmica, né? Se você perguntar para a minha família, todo mundo vai dizer que já sabia que eu ia ser professora. Mas eu nunca sabia, eu não soube e nem imaginava que eu ia ser professora, né? Mas, quando eu comecei a fazer parte da pesquisa, foi sempre um passo atrás do outro, né? Eu me apaixonei pela pesquisa. Porque isso que eu falei para vocês, a professora Miriam, ela desenvolveu em mim esse pensamento. Eu comecei a perceber que a pesquisa ela podia salvar vidas, que a pesquisa podia mudar a realidade, podia transformar realidades. Então, eu me apaixonei pela pesquisa científica. Eu sou apaixonada pela pesquisa. Eu adoro estar em projetos de pesquisa. Eu amo. Então, meu primeiro processo de autoconhecimento foi entender que ser pesquisadora era uma coisa que eu queria. Isso lá nos primeiros anos de iniciação científica. Então, eu queria ser pesquisadora. Então, isso eu soube. Então, eu tinha a noção que no Brasil, para ser pesquisadora, eu tinha que ser docente. Eu falei, não, então eu vou precisar ser docente para ser pesquisadora no Brasil. Mas se eu quiser ir para fora também, eu posso fazer outras coisas. Mas por enquanto a docência não estava ainda muito certa. Aí quando eu comecei a fazer mestrado, eu passei no mestrado para continuar a pesquisa, eu entro como eu passei e fui bolsista Reúne durante o mestrado, né? Eu passei em primeiro lugar no mestrado, e a primeira bolsa do mestrado era Bolsa Reúne. Na época, né, não sei se vocês conheceram o plano de bolsas Reúne para mestrado, a gente não, o bolsista do mestrado ele é obrigatório estágio de docência. Só que o bolsista Reúne, ele tem que ficar os 2 anos de estágio de docência, né? Porque era como se fosse uma bolsa de monitoria para as disciplinas de alta evasão dos cursos, na época. Então, eu fiquei os 2 anos de mestrado inteiro em estágio de docência. E eu fiquei, basicamente, os 2 anos em 2 disciplinas diferentes. Nesses 2 anos, eu me aproximei muito mais da sala de aula do que eu tinha aproximação antes, né? E eu comecei a me envolver muito mais com a sala de aula. Eu comecei a me envolver muito mais com a sala de aula, principalmente com a orientação. E aí eu falo que foi a minha segunda paixão. Minha primeira paixão foi a pesquisa e minha segunda paixão foi a orientação.
porque a professora Miriam também incentivava a gente a orientar. Lá vocês estão em grupo, então eu vou dar uma dica que é maravilhosa. Aqui tem alunos de mestrado e graduação. Então, a professora Miriam dizia o seguinte, que quem está nos passos mais à frente tem que ajudar quem está nos passos iniciais. Então, ela dizia o seguinte, você que está no mestrado ajuda quem está na iniciação científica e na graduação. Quem está no doutorado ajuda quem está no mestrado, na iniciação científica e na graduação. Então, ela criava uma rede de colaboração entre quem participava do grupo, e todo mundo se ajudava, né? Então, a gente acabava aprendendo a orientar através dessa rede. Então, eu me apaixonei pela orientação depois. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fiz seleção para professora substituta, e aí eu tive o privilégio de estar em sala de aula sozinha a primeira vez. E foi aí que eu me apaixonei pela sala de aula completamente, e eu descobri, é aqui, realmente, eu não quero ser outra coisa, eu quero ser professora, é isso que eu quero ser, e eu vou em frente. Então, eu sempre falo que a sala de aula foi o último passo, mas foi o mais forte, assim. Foi um dos mais fortes. Eu me apaixonei pela pesquisa, depois pela orientação e depois pela sala de aula, mas hoje é assim, é o mais forte, é a coisa que eu mais sou apaixonada em estar, eu amo estar na sala de aula, estar com as pessoas, debater, e esse processo de autoconhecimento, como você falou, é um processo que realmente não é de uma hora para outra, né? A gente vai se conhecendo e a partir do momento em que a gente decide ou se percebe, né? Se percebe naquela situação, também é muito importante. E eu tive o privilégio, mais uma vez, as minhas vantagens sociais, né? Eu tive a vantagem de, quando estava no primeiro ano de doutorado, né? Eu fui fazer doutorado no Rio, eu estava no primeiro ano de doutorado, apareceu um concurso para a UFBA, com muitas vagas, eram muitas linhas diferentes, e não pedia doutorado, pedia só mestrado. Né? E nessa época já estava difícil concurso para só mestrado, estava pedindo só mais doutorado. Já não estava mais tendo concurso, estava naquela transição para o governo, né? Estava no golpe já da Dilma, aquela coisa toda que vocês sabem, né? Temer estava tentando subir o poder, e aí conseguiu, inclusive, né? Como a gente sabe. E aí eu fiz o concurso, eu fiquei em segundo lugar no concurso, e fui chamada depois de 1 ano e meio. Então, mais uma vez eu digo, eu sou uma privilegiada, porque eu entrei nas últimas vagas, das últimas vagas, né, que ainda restavam ainda desse resquício aí do projeto Reúne. Então, é um pouquinho aí dessa jornada. Eu estou aqui na UFBA desde 2017. Terminei meu probatório ano passado. Muito bem. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, porque eu acho que os meninos, eles são um pouco envergonhados, viu, Leila? Às vezes eles não são assim, não, mas às vezes são envergonhados. Não, mas tudo bem. É porque tem gente que a gente... Tem palestra que a gente se interessa mais, outras que a gente se interessa menos. Mas bem, aí, a de hoje foi uma tão interessante. eu vou pedir para você deixar, se você quiser, puder, né, o seu contato aqui para quem quiser perguntar alguma coisa. Às vezes as pessoas ficam muito envergonhadas de perguntar algo em público e tal. E eu gosto muito de respeitar isso. Então, se não dá, pergunta por e-mail, né? Se você quiser deixar. E não tendo mais perguntas, né? A gente agradece, sabe? Com muito, muito carinho a sua disponibilidade, pela fala. Parabenizo pela trajetória. Eu acho que cada um de nós é uma história, é uma coisa, e isso é muito bom a gente ver como você, como a gente, sabe? Como cada um de nós na academia. A gente pode fazer diferença de alguma forma. E eu queria que você, se quiser, se você quiser, claro, dizer as suas palavras finais para a gente encerrar. Logo em seguida, eu paro a gravação quando a gente disser tchau. Tá bom? Bem, eu só queria agradecer, né? Eu deixei os meus contatos para vocês, agradecer mais uma vez
a você, Cleide, e a Fabiana. Foi uma honra enorme estar com vocês aqui hoje à tarde. Eu queria só deixar uma mensagenzinha final, né, que é importante, né, é mais do que urgente e necessário a gente visibilizar histórias, né, as nossas histórias, principalmente, contar e se orgulhar das nossas histórias, né, porque elas ajudam a humanizar a nossa vivência, a vivência das pessoas à nossa volta, a recuperar uma ancestralidade que foi negada, né? E aí também a gente não vai precisar mais ficar à procura, né, de heróis ou heroínas, né, que estão em outras histórias de uma outra era ou de outros grupos, né? E aí a gente vai ter exemplos realmente das nossas vidas, de lutas travadas, né, na nossa própria vida, para a gente se inspirar. E como diz a Angela Davis, eu queria terminar com uma frase dela: quando mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta com elas. Obrigada. Leide, quero só agradecer novamente, falar que, além de uma honra, foi uma alegria, né? Te rever, assim, foi muito bom. Agradecer imensamente, Leide. Como é bom ouvi-la. Como é gostoso te ouvir, tá? E é só para deixar essas palavras, quero muito revê-la presencialmente. Eu anseio para que esse dia aconteça, que você venha ao Cariri, seja muito bem acolhida por todos nós que estamos aqui, viu? Vai ser uma grande alegria. E uma informação que a Leide, ela foi credenciada agora na última reunião que teve do colegiado do PTGB. Então, quem tiver interesse em pesquisas nessa temática e quiser, né, se submeter à seleção do mestrado, já pode contar com ela como orientadora. Acredito que ela vai abrir uma ou duas vagas para o próximo ano, né? Para a próxima entrada. E aí, dito isso, eu também agradeço muito a Leide pelo aprendizado de hoje, pela conversa, né? Foi realmente muito boa e muito aprendizado. E agradeço a todos vocês que estão aqui.